Citações do livro O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury. Sem sonhos, os monstros que nos assediam, estejam eles alojados em nossa mente ou no terreno social, nos controlarão. Viu essa? Que beleza, né? Geral dele não dá quando ele lê. Passa pro outro lá. Fala o seu Marco. Marco, fala o sua. Rafa. Os objetivos fundamentais dos sonhos não é o sucesso, mas nos livrar do fantasma do conformismo. Poxa. Quem não é generoso consigo mesmo, jamais o será com os outros. Quem cobra muito de si mesmo é um carrasco dos outros. A generosidade é um dos maiores sonhos que devemos difundir no grande caos social. Vai falar? Generosidade é uma palavra que habita os dicionários, mas raramente o coração psíquico. Só dorme bem quem aprende primeiramente a repousar dentro de si. É possível fugir dos monstros de fora, mas não dos que temos dentro da mente. Os egoístas vivem no calabouço das suas angústias, mas os que atuam da dor dos outros aliviam a própria dor. Sou apenas um caminhante que perdeu o medo de se perder. Os que vendem sonhos são como o vento. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. O importante não é o mapa, mas a caminhada. Não existe herói. Todo gigante encontra obstáculos que o transformam em criança. Se quiserem vender o sonho da solidariedade, terão de aprender a enxergar as lágrimas nunca choradas, as angústias nunca verbalizadas, os temores que nunca contraíram os músculos da face. Nunca procurei meu filho e lhe perguntei quais eram seus temores ou suas mais marcantes frustrações. Impus regras para eles, lhes apontei erros, mas jamais vendi sonhos de que sou um ser humano que precisa conhecê-lo e precisa ser amado por ele. Vai, a próxima. Nunca procurei um aluno que expressasse um ar de tristeza, irritabilidade ou indiferença. Mas a vida me ensinou. Somos criativos em excluir, mas inábeis em incluir. Começamos a entender que, quando somos frágeis, aí é que nós tornamos fortes. Não existem pessoas imprestáveis, mas pessoas mal valorizadas, mal utilizadas, mal exploradas. O ser humano morre não quando seu coração deixa de pulsar, mas quando, de alguma forma, deixa de se sentir importante. Aprenda que uma pessoa pode ferir seu corpo, mas jamais poderá ferir sua emoção, a não ser que você permita. A vida se
extingue rapidamente no parâmetro do tempo. Vivê-la lenta e deslumbrantemente é o grande desafio dos mortais. Acabou. Acabou, né? Foi na hora que eu na frente. Então vamos na pauta. Mauro, por favor. Só um minutinho. Divina. Nota fiscal CFOP. Eu esqueci, foi seu nome, colega? Elias. Segunda. Fala, Divina. Divina? Divina. A soma de tributos na NFE. Vou colocar aqui, Divina, tributos. Doutor João. Imposto de renda à pessoa física. Wagner. Empresa nativa, eu também tenho outra pauta, é DCTF. DCTF. Alex, crédito outorgado. Alex. Crédito outorgado. Fala, Zé Walter. Parcelamento da Procuradoria e também MEI. Quem? Fala, Almir. Quem? Mais? Só? Acabou as pautas? Ainda dá 5 minutos para o programa depois. Antes de iniciar a pauta, a gente gostaria de registrar aqui a presença do nosso colega contador Saulo. Por gentileza, Saulo, queira se levantar para quem não o conhece, ou todos já conhecem o Saulo? Saulo é contador, auditor lá na Caixa Federal, aposentou e está na contabilidade conosco. Gostaria de fazer a sua apresentação, Saulo? Tá, muito bem. Seja bem-vindo. Também, antes da pauta, nós gostaríamos de chamar a atenção, não dos senhores, porque os senhores são pontuais, mas para todos em geral, internautas, no dia 10, o Jorge Martins estará aqui ministrando sobre o imposto de renda de pessoa física. Como nós sabemos, a Receita Federal, eles têm lá uma entidade denominada Solidária da Receita Federal, em que todos os anos nós pedimos aquela contribuição de 2 quilos somente de alimentos. Não é 5 quilos. Nós gostaríamos que todos os senhores, os internautas que estão nos ouvindo, participantes desta palestra, deste curso, que contribua. Isto é para aquele pessoal. Inclusive, da vez anterior, quando eu estive lá na Receita Federal, antes de chegar, o pessoal já estava lá aguardando a nossa contribuição. Então, sejamos pontuais, cada um com seus 2 quilos de alimentos não perecíveis. Também, a pedido de um associado anterior, na reunião anterior, um associado questionou aqui sobre aquela questão do pagamento. Foi o João Evangelista, eu estou aqui a pedido dele. Ele questionou a questão do bloqueio lá do nosso programa, que a pessoa efetua o pagamento, estava bloqueando. E o João depois descobriu, o João foi um excesso de zelo da parte do João. Por quê? Nós pagamos o nosso programa, usamos para pagar. Ou seja, um associado, seu vencimento é dia 10, digamos, dia 10 de fevereiro, venceu o mês de janeiro. Dia 15 de fevereiro, venceu o mês de janeiro e assim sucessivamente. João, o vencimento dele era 25, mas sempre ele pagava antes. Ele pagava até o dia 5, dia 10, no máximo do mês seguinte. Quando ele pagava, automaticamente já desbloqueava o mês. Por quê? Se não pagou, está bloqueado. Pagou, desbloqueia. Por que sempre acontecia isso? Ele pagava antecipadamente. Mas, coincidentemente, neste fevereiro, o programa dele vence no dia 25 e ele esteve aqui no dia 24.
E quando ele soube que no dia 25 já estaria bloqueado o março. Mas naquele dia estava em aberto. Foi onde surgiu a dúvida. Mas foi só nesse mês que ele veio no dia 24. Então, é isso que ocorre. Então, é importante que todos nós estejamos atentos para isso. Por exemplo, pagou o mês de fevereiro agora, já está desbloqueado lá o mês de março. Se já está desbloqueado o mês de março. Até abril. Está desbloqueado o abril. Pagou o fevereiro, como nós trabalhamos, nós usamos para pagar, pagou o fevereiro, desbloqueia abril. No caso, ele não tinha pago janeiro, então estava bloqueado o março. A partir do momento que pagou, quando ele paga-se o janeiro, desbloquearia o março. Essa foi a dúvida. Teve mais algum outro colega também, disse que tinha acontecido com ele. Mas cada um tem o seu caso. Então, foi isso que aconteceu. Não foi falha do programa. E o João pediu que a gente viesse e esclarecesse isso. Ele, dado o seu zelo no pagamento, sempre ele pagou antecipadamente. Ok? Antecipado assim. Nunca ele obedeceu, nunca ele aguardou chegar no início, no dia do vencimento. Ele pagava bem antes. Foi o que aconteceu. É isso aí. Qualquer dúvida, é importante procurar a tesouraria, conversa com a Iradia, que ela explica esses detalhes, se ainda ficou dúvida. Nota fiscal, Elias. Seguinte, eu tenho uma empresa de refeições coletivas que é enquadrada no Simples Nacional, que ela produz as refeições, X refeições, e manda para os seus clientes com nota fiscal e tudo mais. Entretanto, agora eles pegaram um cliente que não quer que a refeição seja produzida dentro da empresa do meu cliente, quer que seja produzida lá dentro da empresa deles. O que vai acontecer? O cliente vai pegar os insumos, a matéria-prima, por dentro da Kombi, a cozinheira e a auxiliar, e vai mandar lá para a empresa para fazer a comida lá. Só que tem um problema, porque essa mercadoria ela não pode transitar sem nota. Aí eu queria saber dos colegas se vocês sabem qual que é o CFOP que eu vou usar para mandar, para remeter essa mercadoria, esses insumos lá para dentro da empresa. Alguém tem uma ideia? Não exatamente, vai sim surgir colega aí com ideias do CFOP. Mas eu quero só questionar você o seguinte: se a empresa ela está autorizada a desempenhar, industrializar o seu produto na Rua 10, número 50, como que ela... É um exemplo que eu estou dando. Não, é um exemplo que eu estou dando. Entendeu? Ela está autorizada para industrializar, comercializar o seu produto na Rua 10, número 50. Como que ela vai industrializar aquele produto lá na Rua 20, número 100? Isso depende de uma vigilância sanitária, depende, sua empresa ela foi autorizada mediante a vigilância sanitária lá naquele local. Você está falando da produção, né? Da produção. É porque pode ser que lá no cliente não tenha as condições adequadas para produzir. Bom, mas isso não é uma questão fiscal, né? É uma questão de vigilância. Como né? aqui é um grupo de estudo, por isso que eu adiantei para você. Sim, claro. Vamos então no CFOP do colega. Quem pode responder? Deixa eu ir. Presidente. Primeiro, Elias, verificar o caso do local se está adequado para isso. Segundo, essa é uma empresa. Se você confecciona para a empresa, você não é vendido para o consumidor, então ela é considerada indústria. Então ela é industrialização, porque você está passando isso para uma pessoa jurídica, certo? Então, como que estão fazendo isso, está exigindo que se fabrique isso no local, é a mesma coisa, certo, de eu sair daqui e montar uma janela dentro na construção. Geraldo, me ajuda aqui, Geraldo. Quando eu passo para a construção, é remessa para industrialização, não. Então, de qualquer maneira, eu posso pegar a minha mercadoria e vender fora do estabelecimento, certo? Você me lembra quando eu pego a minha mercadoria e vou montar ela lá? O quê? É que você vai pagar a industrialização, remessa para a industrialização terceiro, a remeter para a industrialização terceiro. Não. Ele não vai industrializar, o outro vai industrializar, ele mesmo vai industrializar. Não, ele mesmo vai industrializar. Eu estava vendo aí, você pode acessar o código do CFOP aí, tem o 5902. 5902. Cadê a agenda, hein? Quem pega? Eu acho que foi esse que eu achei mais... 5902. 5902. Mauro, dá o microfone aqui para o Ralo, fala o CFOP para nós.
Hã? Pois é, mas pode ser que não tenha aqui. Mas pode ser que não tenha aqui 5902. Peraí. Tá localizado na agenda aqui. Peraí. Cadastro. Listagem, eu esqueço, hein? Lançamento. Mas quando entrar no lançamento aqui, eu só tenho o cadastro. Aqui, ó. Aqui, ó. Não. Não está aqui, não. Porque esse aqui só tem o que é que a empresa usa. Encontrou aí, Rafa? Me ajuda aqui, ó. Lê aí para nós. Não, vem aqui, o Walter. Me ajuda aqui. Eu tenho 5902. Não, mas 5902 é retorno, viu? Aí deve ser 5901. Remessa para... essa bem capaz. Remessa para indenização por encomenda, né? 5901. Hora do trabalho. Então vem aqui, o Wildes. Não tem, não. Tá. Mas aí é mais difícil. 01, remessa, paralisação por encomenda. Outra coisa, foi bom nós termos colocado isso aí, e eu vou caprichar mais, porque é o seguinte, foi bom ter colocado acontecido, porque existe o CFOP, vamos supor, 5933. Muita gente usa o CFOP 5933. E o CFOP 5936 só pode ser usado, a prestação de serviço mas só pode ser usado quando é autorizado pela nota fiscal 1 ou 1A do Estado. Aí está na lei. Mista. Aí muita gente usa esse CFOP. 59, mas não pode. 59,49. 59,49. Certo? Mas o seu caso aí, eu particularmente usaria esse. Tá? 5001. É industrialização por encomenda. Aí depois tem o retorno dela, certo? Aí você chega lá. Não, aí depois você Silêncio, colegas. Vamos ver aqui, ó. Aí depois você efetiva a venda. Depois você tira uma nota fiscal fazendo. Sim, é porque nesse caso, ele vai mandar os insumos e de 15 em 15 dias ele vai emitir a nota de venda para faturar o cliente. Aí é o seguinte, você mandou... vai ser o 5102. Não, peraí, aí você mandou. Aí quando você for faturar, você faz uma devolução, um retorno simbólico, só para faturar outra. Tá. Tá? Simbólico. Tem... Retorna e faz a venda, como se industrializou. É só simbólico, então, o simbólico, retorno, né? Ele ficou lá, consumiu. Mauro, o Zé Waldo quer dar uma opinião aqui. Não seria necessário ele abrir uma inscrição estadual lá no local? Porque ele vai remeter para onde? Para quem? Para a empresa. Aí, se não tivesse a empresa... Aí não podia fazer, porque quando ele vai remeter para aquela empresa que vai receber a solicitação. Aí está tranquilo. Aí depois o outro lá vai ter que fazer um retorno dessa mercadoria, porque ele vai lançar lá como ele vai industrializar para ele, né? Com encomenda para ele. Aí ele vai receber isso para encomenda. Aí ele vai industrializar para ele, manda um retorno. Ele faz uma guia de industrialização de consumo. Quando o Everaldo fala guia, é nota fiscal. Esse CFOP não seria quando vai encaminhar para outra empresa fabricar, não? Também, mas não tem outro jeito, né? Na realidade, ele vai receber essa empresa... Eu também chamei a atenção exatamente isso que o Geraldo perguntou. Eu acabei de falar com o Zé Pereira aqui. Porque se a outra empresa ela não é industrial, ela não pode receber essa para industrialização. Eu acho que seria mais fácil fazer aquele igual do manifesto, que é por saída para a venda fora do estabelecimento. Eu acho
remessa para a venda fora do estabelecimento. Depois ele faz o retorno e emite a nota de venda. É igual quando sai um carro, por exemplo, o vendedor cheio de mercadoria para vender aí onde a Deus dará, ia sair com um bloco. Terminou de vender? Onde vai tirando vendendo, depois ele retorna. É igual aqueles manifestos. Hoje não é um manifesto mais. A gente fala, hoje é romaneio, né? Romaneio, manifesto, é uma coisa nesse sentido. Eu acho que o CFOP mais apropriado seria aquele. Porque se a empresa que está recebendo essa nota aí, se ela não é empresa de industrial, né, que isso aí eu acho que isso caberia quando você vai mandar para outro industrializar para retornar a mercadoria já industrializada. Não. Aí eu vou discordar um pouquinho, porque no outro é remessa para a venda fora. Isso, vai vender fora. Espera um pouquinho. Aí é o seguinte, vamos supor que você pegou a mercadoria e mandar outro confeccionar uma mesa, né? O outro, quem vai industrializar é o restaurante. Ele que vai industrializar e depois ele vai pegar esse produto e vender, certo, industrializado. Então industrial por encomenda. Eu que industrializei por encomenda. Vamos supor, eu vou no alfaiate. Eu, consumidor, vou no alfaiate, estou aqui, mercadoria, você me industrializou. Ele industrializou por encomenda. Aí eu remessa para a industrialização. Aí remeteu, industrializou, ele compra mercadoria. Pois é, mas aí é o seguinte, aquele que está recebendo a nota de industrialização por encomenda, o objetivo dele não é industrializar a refeição. Não vai. Não é, uai. Mas eu fiz isso, consumo. É consumo. Não sei. Fala. É diferente. Deixa Fala. eu botar pitaco aí. É o seguinte, ele tem a mercadoria, ele compra, vai industrializar só lá no pátio industrial, não é isso? Tudo é do restaurante. É. Então, ainda tem a tomador de mão de obra aí, a prestação lá no local. É igual o Eudes falou mesmo. Ele vai vender fora do estabelecimento um produto, a refeição. Ainda vai levar a mão de obra lá. Ainda tem... Não, ele disse que vai fazer isso, mas a gente tem que orientar corretamente. Depois, fazer como fazer, deixa ele tomar... Desculpa, tá? Como contador, eu faria assim. Porque ele está levando a mão de obra para trabalhar lá na outra empresa e vendendo o produto. Então, ele está vendendo... Então, ele está só utilizando o espaço. Eu acho que é igual o Eudes falou, ele está vendendo fora do estabelecimento, sim. Raciocina para ver. Ele não está industrializando. Eu até entrei assim, pensando que era uma industrialização, não ouvia a conversa direito. Depois que o Everaldo começou a comentar, eu comecei a entender. Então, se fosse venda de estabelecimento, eu mandaria ferro e parafuso para fazer digamos assim, uma cantoneira. Aí ele mandava a cantoneira, que é o produto dele, e a devolução simbólica, que você tira a nota. Mas quando é restaurante, ele está vendendo fora do estabelecimento. É como se ele fizesse uma roupa e fosse vender na feira livre. Só que ele não vai vender na feira livre, vai vender lá no pátio industrial para os empregados. É assim? Não. Ana, eu discordaria de você, porque se fosse os empregados que estivessem fazendo isso, concordaria. Mas é a indústria que dá alimentação. Everaldo, a única diferença... Dá licença, por favor. A única diferença que ele está fazendo é que ele está levando a mão de obra. O cara está... Ainda, se quiser descontar os 11%, deve descontar os 11%. Que ele está levando a mão de obra lá. Mas igual ele fazendo aí, ele está vendendo um produto fora do estabelecimento. Eu me peço de discordar, porque quem industrializa é o restaurante. O restaurante é considerado indústria porque ele está passando essa confecção da comida para uma pessoa jurídica. Não tem nada a ver. É indústria, tem senhora. Não é caracterizado se é mão de obra, não. Eu não estou questionando se é indústria, não. Eu estou questionando que ele teve a extensão do estabelecimento dele lá, mas quem fez tudo foi ele. Só que em vez de fazer na cozinha dele, ele foi fazendo na cozinha do cara lá. É indústria. Então ele está vendendo produto fora do estabelecimento. Ele fez a extensão da cozinha dele lá. Então não foi a empresa que industrializou. Por isso que é bom o grupo, porque eu não estou discordando com você, não. Estou querendo ajudar e quero... Eu discordo. Eu não sou da verdade, não. Eu estou só explicando o que eu entendi assim. É como se ele tivesse feito a comidinha dele lá no quintal e fosse vender para o outro lado. Só que ele fez dentro de um ambiente que não é dele, ele só tomou o espaço para fazer. Mas quem está industrializando é ele, os empregados dele. Então ele estendeu. É venda de produto fora do estabelecimento. Bom, mas aí vamos discutir mais, eu acho que é assim. Fechando a pauta, deixa só o Carlos ler para nós um CFOP que ele localizou aqui. Gente, eu faria totalmente diferente. É o seguinte, nós temos um CFOP para essa situação, 5.904. Esse CFOP diz o seguinte: remessa para venda fora do estabelecimento. Classificam-se neste código
as remessas de mercadoria para venda fora do estabelecimento, inclusive por meio de veículo. Esse é o CFOP mais ideal, 5.904. Fechou. Então, antes, o nosso colega... Aqui o nosso colega Arisaldo Júnior. Por favor, aqui, Arisaldo. Mauro, telefone para ele. Ele está pedindo uma colocação na parte fiscal. Gostaria de fazer a apresentação. Opa, boa noite. Então, eu sou Arisaldo Júnior. Tenho 27 anos. Estou à procura de um trabalho para já. Estou desempregado e eu já trabalhei no escritório JC, não sei se vocês conhecem, do Joaquim, durante 1 ano e 2 meses. Fiquei lá, aprendi bastante, não tudo, não tem como. Lá foi fiscal e contábil. E logo depois fui para outro, fiquei fazendo tudo, contábil, fiscal e departamento pessoal de algumas empresas. Fiquei pouco tempo nesse e logo tive que sair para ajudar os pais, porque os pais estavam precisando. Aí fui para outro serviço, fiquei na área só fiscal. Fiquei durante um tempo também, aí saí agora, no final do ano. Arisaldo, deixa o seu telefone e depois você deixa o currículo para nós aqui. Tá. Fala só o seu telefone que os colegas anotam e entram em contato contigo. Tá bom, aí é 9168 0408. Ah, tá. Vou deixar ali. Nota aí, Carlos. 9168 0408. Depois você faz o currículo, deixa aqui no sindicato para nós, tá? Tudo bem. Arisaldo Júnior. Arisaldo. Isso. S. Arisaldo S. Júnior. Isso. Obrigado. Errado. Tá certo não, viu? Colegas, vamos retornar na pauta anterior. O Fábio está pedindo para dizer alguma coisa aí. Bem, pessoal, eu cheguei e peguei o bonde andando, mas se for operação efetuada fora do estabelecimento, inclusive por meio de veículo, lá no anexo 12 do RCTE, no artigo 27 para frente, fala sobre esse tipo de situação. Como é que tem que proceder junto ao fisco estadual? Divina, tributos. Eu estou orientando as pessoas que me procuram sobre a NFE, a parte dos tributos agora que é obrigatório, né? Então, o Simples Nacional eu estou colocando 4,5, se for comercial, e aquelas alíquotas do Simples Nacional. E as empresas que não é, vai a parte do COFINS e PIS que são. Queria saber se os colegas estão fazendo assim, porque uma pessoa muito assim, que eu considero conhecedora, meu colega, falou que eu estou fazendo errado. É o seguinte, com referência à colocação dos tributos obrigatórios do Estado na nota fiscal NFE. É destaque lá no corpo da nota. Aí eu orientei as pessoas, se for comercial, pegar a alíquota que ela está praticando lá, Simples Nacional, né? De 4,5 até o máximo que for lá, dos 3.800.000. E se for lucro real, somar todos os tributos, inclusive o ICMS, aquelas alíquotas lá que são diferenciadas, e colocar lá. Aí um contador, colega nosso, me disse assim na minha cara, isso aí está errado. Falei, como? Não, está errado, não é assim não. Eu não quis questionar, porque eu acho que tem coisa que você não deve questionar. Eu falei, eu vou estudar e vou conversar. Então eu fiquei assim, aí eu não fiquei com dúvida não. Quero saber... Principalmente o Fábio, que estuda muito essa parte, dá uma orientação. Que ele está escutando aí. Eu falei para ele não vir na reunião, que ele não vinha. Pedi para ele dar uma escutadinha aí na reunião, para nós aprendermos. Ô, Mauro, passa para o Geraldo aqui, por favor. Divina, se for aquele destaque do imposto, como é que chama, de transparência, você vai desconsiderar se é empresa do Simples Nacional, você vai desconsiderar se ela é do Simples Nacional, lucro presumido, qualquer outro. Você deve obedecer à tabela do Instituto de Planejamento Brasileiro, então, DPT. Então você entra lá
e ver cada espécie de produto, não interessa qual que é a tributação da empresa. Você vai utilizar aquele que é o mais correto, que é o mais recomendado. Ana? É isso mesmo. Fala, Fábia. Bem, doutor Geraldo respondeu com muita propriedade. Está se tratando da Lei 12.741 de 2002, a Lei da Transparência na Nota Fiscal. E tem perguntas e respostas aqui do IBPT, onde ele coloca o seguinte: quando a empresa está no Simples Nacional, mesmo pagando um percentual reduzido, hipoteticamente 10%, ainda assim deve destacar uma carga tributária maior quando informado no NCM, por exemplo, 35%? Sim, deve informar a alíquota que está prevista no IBPT, como o doutor Geraldo falou. Certo. Retorna para o Geraldo aqui, Mauro, por favor. Redivinou, o porquê que você vai obedecer essa aí? Porque lá ele quer que você indica o valor aproximado da tributação em todas as cadeias que passou o produto. Isso é um valor aproximado, entendeu? Então não é porque eu entendi, você estava imaginando que seria só na sua empresa. Não, é Deus lá da cadeia produtiva dela, tá? Então obedece ao Instituto Brasileiro lá, que o menino falou. Satisfeito, Divino? Doutor João, RPF. Boa noite a todos. O ano passado aconteceu um fato inusitado em meu escritório e hoje novamente. O ano passado eu fui procurado por uma pessoa para resolver um problema em uma declaração de imposto de renda. E esse ano não diferente, eu tive uma surpresa hoje e eu trago para os colegas para que tenha o cuidado. Um cidadão, ele está na condição de não residente no Brasil há 19 anos. Ele tem, eu até fiz questão de anotar, ele tem 10 apartamentos em Anápolis, estão todos alugados, é próximo à universidade, a uma média de R$500. Ele tem 2 chácaras, não está alocada. Ele tem uma casa, está alocada por R$2.000. E ele tem 2 motéis em Goiânia, alugada a R$4.000 cada motel. E ele compareceu ao meu escritório para tirar a declaração de imposto de renda que é feito por um colega que está fazendo já há bastante tempo essa declaração. Uma declaração que está sendo feita sem critério. Justamente porque essa pessoa não está sujeita à nossa legislação. Ou seja, ela encontra-se residente em outro país. E não, pasmem, senhores, porque é contador, não é uma pessoa de pouco conhecimento nessa área. Ele cometeu esse equívoco e que sirva de alerta para que nós não passamos por essa vergonha que esse cidadão está passando. Por quê? Vai ter que cancelar todas as declarações e é um processo demorado, um processo burocrático, custa uma boa grana, sem contar o desgaste que vai causar a esse profissional. Esse cidadão, a média que ele está recebendo hoje é 15 mil por mês. Essa renda é tributação exclusiva na fonte. Teria que pegar os últimos 5 anos na decadência e refazer, recolher esse imposto, solicitar o cancelamento. Sem contar o perigo que esse cidadão está correndo da Receita Federal entender que essa renda de vinda do exterior para comprar esses imóveis são renda. E já foi tributado lá, entrando aqui vai tributar novamente. Sob pena até inclusive de caracterizar até um crime. Porque morando aqui, qual a origem? Até ele provar isso aí. Então eu gostaria de trazer para que fosse discutido se os colegas já passou por essa situação e qual a providência a tomar, porque tem que ter o cuidado também para não queimar o nosso colega que é contador. Eu tive zelo, estou tendo zelo, ainda não passei para o cidadão completamente se está certo ou está errado.
Eu trouxe para a discussão, para que vocês tenham ideia. Eu posso fazer o processo aqui, está à disposição. Uma pessoa, só uma declaração, eu cobrei R$30 mil para fazer. Eu peguei um carro, um Gol, Emotion, 2010, apenas uma declaração. Qualquer advogado ele cobra em cima do êxito e ele vai fazer uma probabilidade de auto de infração. Então, se caísse na mão de um advogado tributarista, ele vai cobrar caríssimo. Então, eu trouxe para a discussão dos colegas e que sirva de exemplo para que nós tenhamos o cuidado de fazer essas declarações, que aparentemente é fácil, porém tem que ter todo um critério e todo um cuidado. Ele só é obrigado quando ele retornar ao país, que é Brasil, aí ele vai declarar todos os bens que ele adquiriu com dinheiro legal, vindo do exterior. Legal é vindo em conta corrente. Não precisa fazer declaração alguma. Eu trago para discussão. Então, o esclarecimento do nosso colega João Rafael é que um determinado brasileiro, ele é brasileiro, possuidor de bens aqui no país, vários, porém não residente no país e, portanto, não se encontrava nessa situação em 31 de dezembro de cada ano declarado. Não se encontrava aqui, porém brasileiro, nada o impede que ele tenha bens no país. Mas aqui, não residindo no país, está dispensado de fazer a declaração do imposto de renda. E um determinado colega não observou este detalhe e fez-se as declarações, ou vinha fazendo a declaração. Então, muito bem, muito obrigado pela sua advertência. É por isso que nós somos cada vez mais alegres, né, e presentes nesse grupo de estudo, que nós percebemos esses fatos que realmente aborrecem. Foi não, presidente? Só uma observação, o colega que perguntou. E em relação aos bens, que é a maioria da preocupação dos contadores, a partir do momento em que o cidadão brasileiro ele sai do seu país de origem, não importa se ele foi no bucho de uma vaca, desculpa a expressão, não entra no mérito dessa questão. Diz o seguinte: se foi tributado lá fora, o dinheiro veio legal via conta bancária, no nome daquele cidadão que está morando lá fora, ele pode comprar N bens aqui no Brasil. Os bens, o fruto desses bens está sujeito à tributação exclusiva na fonte. Só quando ele retornar ao seu país de origem, ele vai declarar todos os bens no ano, contando aquela historinha, aquisição do imóvel tal, no ano tal, conforme a escritura tal, e está pronto e resolvida a situação. Ok. Fala, presidente. O que eu ia falar é exatamente o que ele falou, completou agora. É claro que os aluguéis recebidos, ele tem que pagar exclusivamente na fonte, no dia que recebeu o aluguel. Essa é a preocupação. Ele tem que declarar, ele tem que declarar que recebeu e pagou imposto, acabou. Ok. Wagner, empresa ativa e DCTF. Pintou uma dúvida aqui de empresa nativa, é o seguinte: uma empresa que não tem conta bancária, ela não teve nenhuma movimentação em 2014, porém ela pagou aquela taxa da prefeitura lá de expediente e alvará de funcionamento lá, porque a prefeitura todo está nativa ou não, a prefeitura manda aquela taxa. Essa empresa, eu posso mandar a declaração de natividade dela em 2015? Ela pagou por fora, isso não tem dinheiro em casa, ela pagou com dinheiro do sócio lá. Mas pagou, né? Foi um evento. R$40. Foi um evento realizado lá na sua empresa. Essas apresentações de declaração inativa, colegas, é uma situação delicada. Quase sempre, eu acho que seria melhor talvez não fazer e deixar o danado pagar aquela multazinha de R$100 quando ele tiver que apresentar, do que nós fazermos uma declaração. Isso aí, tudo bem, isso não tem maiores aborrecimentos, porque ele efetuou uma taxa, um pagamento de determinadas taxas. E se ele tivesse uma conta bancária movimentando essa empresa, não que tem, muitos fazem assim? Pois é. Mas é que eu estou dizendo o risco que se tem uma declaração inativa. Agora, se ele pagou a taxa, eu acredito aqui que ela pode estar inativa e efetuar o pagamento de uma taxa. Ela pode estar em situação inativa e cumprir uma obrigação fiscal, que é de se pagar aquela taxa.
Eu penso dessa maneira. Eu penso que a atividade é o exercício, uma conta bancária, depósito, saída de dinheiro, entendeu? Outras transações, aí é movimento. Mas isso é uma obrigação que a qualquer tempo ele deveria pagar. Eu penso assim. A Divina gostaria de dar uma opinião. O doutor Renan falou uma palavra bonita. Ele não está em exercício da sua atividade. Isso aí, taxa na junta comercial, quando ela for reativar, adequação ao novo Código Civil, não é movimentação econômica. Aí você está cumprindo a legislação acessória, as obrigações acessórias. Eu tive um caso desse e eu fiz as declarações, já tem uns 10 anos, agora ela vai realmente dar baixa porque não tem interesse de manter mais. Mas eu fui na Receita Federal, eu fiquei muita dúvida, porque muita coisa a gente não dá conta de saber. Aí eu fui buscar no CTN, lá fala também. Aí lá no plantão fiscal falou também. Então aí, viu, o colega Wagner da Divina abonou aí as palavras, né? E a gente sempre tem aquele cuidado de dizer, né? Mas pela lógica nós sabemos, aí reportando ao direito, que o cidadão está com a imprinativa, mas nada me impeça que eu cumpra as minhas obrigações devidas que tem que se cumprir. Vamos para... Quer falar, presidente? Eu apenas quero fazer uma pequena observação, Everaldo, rapidinho. O cuidado, novamente, que nós contadores temos que ter é em relação ao contrato de prestação de serviço. Muitas das vezes nós, com a bondade, com a boa fé em que nós temos de ajudar o nosso constituinte, nós podemos estar cometendo até um crime contra a ordem tributária e sermos responsabilizados. Muitas das vezes o cidadão ele fecha a empresa, não paga o nosso honorário, e nós, eu me coloco nós, que eu também já me incorri em vários erros dessa natureza, para fugir daquela multa eu entrego ali inativa, sem saber que podemos estar incorrendo em um grande erro e também uma responsabilidade tremenda para nós como contadores. Eu tenho um exemplo em Araçatuba, São Paulo, que o contador sofreu e está sofrendo um processo grande em relação a esse cuidado que ele não teve de obedecer o contrato, entregar a coisa o qual ele não era contratado para fazer. Isso é um perigo. Ok, continuando, Wagner, DCTF. Não. Quer falar, presidente? Fala. O Wagner, que taxa está pagando? A prefeitura manda aquela... Taxa de funcionamento. Cuidado, gente. Ele pagou, ele confirmou, estou funcionando. Taxa de funcionamento. É porque a empresa, a prefeitura, ela... Não, mas ele não devia pagar. essas taxas lá. Não devia pagar, ele não está funcionando. Então, cuidado com isso aí, porque eu pergunto, Wagner, você coloca ali a mão no fogo para ele? Ele vive de outra atividade? Ele tem emprego, certo? Será, Wagner? Cuidado com isso, Wagner. Porque a taxa de funcionamento ele está no local para a prefeitura chegar lá e autuar ele. Cuidado, que ele deve ser um barzinho da vida por aí que está falando que esse movimento está movimentando tudo. Cuidado, que é muito perigoso, viu? Como todo mundo aqui é advogado, esse pessoal aqui da reunião, né? Autodidata mais o são, todos eles estão de parabéns. Quando a empresa paralisar, Wagner, igual o doutor Rafael falou, você faz a paralisação da prefeitura, faz no Estado, que até 5 anos. Isso assim, se você for, igual o Rafael falou, for contratado para tal, fala assim, o senhor vai paralisar realmente? Vai. Aí faz a paralisação no Estado, pode até 5 anos, faz a paralisação lá na junta, e principalmente no município de Goiânia, ou no município que ele estiver na finança, que a gente fala de prefeitura. Então, aí você pode fazer o que você está fazendo. Aí o município de Goiânia, o município onde ela está instalada, não vai mandar taxa nenhuma para pagar, porque ela está suspensa. E é fácil, não paga nada. Só que você vai cobrar o serviço dele, que dá um trabalhozinho, o contador tem que ir lá, preencher, e ele vai assinar que está paralisada. Se ele movimentar a conta bancária, vai ser problema dele. Continua, Wagner, com você? Essa pergunta aí, R$50 a taxa. A suspensão, você dá a entrada na suspensão e custa R$50. Pode pedir a cessação da empresa, paga R$50 e não vai vir mais a taxa para você. Mensalmente, você não vai, anualmente, você não terá a taxa de licença, nenhum tipo de licença. Se ele tinha lá 10 tipos de atividade, tinha placa, publicidade, tudo, já não vem mais nada. Desde que você paga lá a taxinha, R$50 só. Inclusive taxa da vigilância sanitária.
Uma vez você providenciando, vai passar a dever. A sanitária também vai ser cobrada também. Se não fizer, o dia que o rapaz, que o senhor da Vigilância Sanitária esteve aqui, ele afirmou, tudo que você abre, você tem que fechar. Você foi lá na Vigilância Sanitária e abriu uma licença para ela. Você não voltou lá, você está devendo. Volta lá e dá baixa lá. Ok, Wagner, continua. A partir desse ano é 700 e tanto, viu? E a DCTF, você vai falar? Outra dúvida foi uma empresa que eu apresentei da DCTF lá, uma das empresas lá, ela não teve movimento em janeiro de 2014. E nessa versão da DCTF, que eu lembro, tem que retificar essa DCTF, porque ela não solicitou lá a mesmo que o SPED de contribuições solicita. Não tem movimento em janeiro, você já marca lá. E a DCTF, essa versão nova, ela não pediu a informação que em janeiro não teve movimento. Aí eu falei, eu vou ter que retificar essa DCTF que eu apresentei em fevereiro, referente a dezembro. Se os colegas aí teve essa questão também, alguma empresa que não teve atividade no mês, se a DCTF de dezembro, referente a dezembro, se ela pediu essa informação, essa nova versão. Quem pode ajudar? Fábia. Bem, a Ação Normativa 1110 de 2010 é a que trata da DCTF. Em 2014 ela sofreu, acho que umas 3 ou 4 alterações, né? Dentre elas fala, deixou de ser como era em 2013. Em 2013 você em dezembro informava de dezembro, se nos meses anteriores não teve débito a declarar, você marcava lá o quadro, né, dos meses. Então, em 2014 mudou esse procedimento, permanecendo apenas na IN 1252, que é da FD Contribuições. Então, a DCTF passou a ficar o seguinte, está dispensada a apresentação da DCTF a partir do segundo mês, as empresas que não têm débito a declarar. Então, o primeiro mês você tem que declarar. Certo? Então, janeiro você teria que declarar. Ou então, ele deram o prazo até agosto, para você fazer essa manifestação. Ou seja, deixou de ser em dezembro e passou a ser a obrigatoriedade de entregar a DCTF sem débito a declarar no primeiro mês. É como funciona a GFIP, não é assim? A GFIP, o primeiro mês que não tem movimento, você entrega e deixa de entregar. Passou a ser assim. Alex. Isso. Mauro, leva para o Alex aí, crédito outorgado. Isso de baixo. Uma empresa tem o benefício do crédito outorgado, né? Foram feitas todas as apurações no ano de 2014, né? Porém, a empresa não efetuou o pagamento do Protege. E a gente está sem saber qual seria assim, um caminho, se deveria retificar ou se paga em atraso. Presidente, você é o bom no Protege aí para nós. Não, ele que o protege. Mas aquele protege é aquele que você paga um valor, ele vai pagar e paga, reduz 70% para pagar. Isso, né? 73. Não pagou. Se ele não pagou, perdeu o benefício. E o período que ele não pagou, ele deve apurar novamente e tirando. E se ele renovar agora, por exemplo, a apuração de fevereiro, que vence agora em março, se ele pagar, ele pode continuar o benefício? Na minha concepção, sim. Se ele retroagiu e pagou aquela parte que é devido, certo, ele pode continuar o projeto. O que passou, ele vai ter que recolher, tirando esse benefício. Exatamente. Tá certo. E também tem que integrar também os SPED novamente para retificação. É uma condição que você, para fazer, é uma condição que ele pague aquela parte. Agora não pagou, aí ele vai ter o benefício ainda. E não paga o outro ainda, aí tá danado, né? Tá certo, obrigado. O Carlos quer também dar uma ajudinha para você, Alex. Realmente é isso mesmo. Você perde o crédito otorgado no mês que você não apresentou. Mês seguinte, se você quiser iniciar, pagando na data correta, você vai ter o benefício. Tranquilo. Não sei se essa empresa tem o Produzir, né? Isso. Alterando essas apurações de 2014, interfere nos cálculos do Produzir de 2015? Interfere no outorgado, certo? O Produzir não. Porque o Produzir já é um contrato firmado. Isso. Beleza, tranquilo. Agora, o outorgado que você tem que
tem que ter a data correta. Passou da data, perdeu. Tá certo, obrigado. Ok. José Walter, parcelamento. Eu gostaria de uma informação. Foi notificado uma empresa pequena que esqueceram, não foi entregue às DCTF e nem DACOM. E o ex-contador veio a óbito há algum tempo. Agora a Receita intimou para fazer esse pagamento. Se for fazer esse pagamento, for fazer o parcelamento na Procuradoria, normalmente vai ser a parcela R$500 de cada um, né? Eu perguntaria, se for na Procuradoria, pessoalmente, há como englobar tudo em um processo só? Você gostaria de Não, eu sei tributo por tributo, mas que eu digo o seguinte, tem 7 DCTFs que não foram entregues, e que foi entregue fora do prazo. Se eu for, acredito que se eu for fazer o parcelamento online, eu vou ter que fazer de cada uma. E se eu for lá, será que eles englobam as 7 em uma só? Deixa eu perguntar. Esses débitos, tem algum deles que não estão na Procuradoria? Acredito que não. Que não estão na Procuradoria. Isso. Não estando na Procuradoria, Divina, você que é boa nisso aqui, para nós, ajuda. O débito não está na Procuradoria. Há como parcelar isto lá na Procuradoria? Eu penso que não, não vai conseguir parcelar. E na Receita? Então, não estando na Procuradoria, não tem como. Se está na Receita, mesmo não estando, é um débito que existe. Ele pode não existir de direito, mas existe de fato, porque não foram apresentados a documentação, as declarações. Uma vez apresentando, esse débito ele nasce da Receita e vai para a Procuradoria. Como você já tendo conhecimento do débito, você tem que parcelar lá na Receita, aqueles que estão lá, e parcelar da Procuradoria, que estão na Procuradoria. Já notificou e inclusive nominou cada um. São 7 multas, aliás, são 13 multas. Isso. Então aqui a pergunta é, tem como englobar estas multas, que é de DCTF, tudo em um processo para fazer o parcelamento, ou vai ter que pagar tudo de uma vez? Você não pode misturar Receita com Procuradoria. Ah, tá bom. Ô Zé, se é tudo multa de DCTF, você consegue parcelar. Se for do mesmo grupo, você consegue. DCTF, o código lá, você consegue parcelar. Você entendeu? Se eu fizer online, eu não consigo. Consegue, online. Se for do mesmo código de recolhimento, você consegue parcelar num processo só. Por favor, lá ele tem um código do débito. Por favor, entra no código lá de parcelamento ordinário da Receita Federal, tenta parcelar. Se não parcelar, aí só o senhor comparecendo no plantão fiscal que ele vai dar orientação melhor. Retorno, José Valdo. Vamos, microempreendedor. Está querendo abrir um MEI para organizar palestras. Empresa que vem, contrata um palestrante, vende essa palestra. Eu falei que esse é um serviço que não tem como ser beneficiado pelo MEI. Eu falei coisa errada ou estou certo? Responde, José Valdo, para nós aí. Quem pode responder? Eu disse. Aqui. Eu acho que o Fábio dá para responder, mas antes dessa pergunta, é uma prestação de serviço, né? A firma do MEI, prestador de serviço, se eu não estiver enganado, lá na instrução normativa
971, ela é considerada um autônomo normal. Então, muito cuidado, se eu estiver falando errado, me corrija. Então, muita gente está fazendo a firma do MEI, prestação de serviço, e entregando aquela nota fiscal de prestação de serviço. Pois é, tem que colocar na GFIP e pagar como se fosse um autônomo normal. Se eu estiver enganado, me corrijam. Oi. Já definiu o KNAI dessa empresa? Qual seria? Não sei. Eu não verifiquei. Porque você primeiro teria que definir o KNAI dela, aí depois você entra você pode até começar a fazer a declaração e pesquisar naquela lista. Se encaixar dentro daquela situação, dá para fazer. Caso contrário, não. Anexo 6, meia dúzia e o 7. Não, na resolução 94, você tem que primeiro, como o Wendel falou, determinar qual é o KNAI dessa empresa. Determinou o KNAI, você vai ver se ele está impeditivo, lá no anexo 6 da resolução, ou concomitante no anexo 7 da resolução 94. Isso aí é para questão do Simples Nacional. Agora, o anexo 8º... É meio, no caso dele é meio, é 8º. Você tem que olhar no anexo 8º, se está lá permitindo. Anexo 8º, decisão normativa 94. É meio, então é 8º. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Muitos nos assistem, inclusive estudante. Atividade regulamentada não pode aderir a esse sistema, pode? Atividade regulamentada. Microempreendedor individual. Verifique qual o KNAI que você está enquadrado, vai no anexo 8º da resolução 94 do Comitê Gestor. Isso. E verifica se está lá e é permitido lá, no anexo 8º. Qual é a atividade? O geral. Regulamentada, Fábia. Vai contratar palestrante para... uma empresa que está contratando, ela vai gerir, por exemplo, eventos. Aí vai contratar um palestrante, ela vai ministrar cursos. Isso. Ah, tá. Vou dar uma olhada aí. Eu gostaria que o Geraldo, eu já estava estudando, eu não tenho nenhum MEI, eu gostaria de perguntar para vocês se eu estou errado no que eu falei para vocês. A firma do MEI, prestador de serviço, é como se fosse um autônomo normal. Hã? Então, para que eu contratar um MEI? Então, é a mesma coisa eu contratar um autônomo normal, gente. Tem que recolher os 20% e tudo. Agora, aí o pessoal, eu falo aqui, o pessoal não quer escutar o que eu estou falando. Para que contratar uma firma, fazer um MEI, se ela é considerada para fim de tributação normal? Poxa vida, gente. É engodo. Então, vamos para bem claro, é MEI para prestação de serviço, é conversa fiado. Mas me parece que saiu alguma coisa aí, eu não lembro assim de cabeça, a cabeça não guarda, que só vai ocorrer isto se o próprio profissional for prestar serviço. Mas se ele contratar alguém para fazer o serviço, aí não vai ser tributado nesse aspecto como autônomo. Zé Valdo. Só pode ter um aí. Só um minutinho. Parece que o Zé Valdo usou aqui no plural. Esse pretendente a microempreendedor individual, você diz que ele vai contratar palestrantes. Não pode. Exato. Então não pode. Não, mas é o que eu estou falando. Eu só estava falando, falando com o Everaldo o seguinte, que o MEI, ele pode prestar serviço desde que tenha alguém que não seja ele mesmo próprio que presta o serviço. Me parece que tem alguma coisa disso, o Fábio pode falar. Só tem um empregado. Bem, ele está querendo ser MEI e contratar palestrantes no plural. Nesse caso eu falei que terminantemente não pode. Pois é. Aqui tem no meio, treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial, curso preparatório para concurso, ensino de idiomas, treinamento de informática. Aqui tem, mas essa que você está querendo não encontrei aqui. Que ele vai contratar pessoas, né?
O João Rafael falou direitinho, tomador de serviço e prestador de serviço. Prestar. Pois é, só ele. Ele pode ter... Aqui ele pode ter instrutor de cursos gerenciais, instrutor de curso preparatório, instrutor de idioma, instrutor de informática, instrutor de música, pode. Fábio, pode. Mas é considerado autônomo normal. Mas o Simples está deixando. Pra que fazer uma coisa dessa se eu posso ser autônomo normal? Estou entendendo? 147 revogou retroativamente essa obrigatoriedade. Dou por satisfeito. Colegas, olha... Pode continuar aqui, colegas? O Carlos gostaria de ler para nós aqui um artigozinho do microempreendedor. Pessoal, microempreendedor, tem 7 lá no escritório, tem que ter cuidado, né? Olha só o que diz o artigo 12 da LC 147/2014. Olha só. Para a empresa que contrata MEI para prestar serviços diferentes de hidráulico, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículo, extinguiu-se a obrigação do registro da GFIP e recolhimento da cota patronal de 20%. Certo? Revogou retroativamente essa obrigatoriedade. Ok, Fábio. Não, é o seguinte, é porque o Adair tinha colocado o artigo 201 da 971. Artigo 12 Estão normativa 971. Ela ainda está em vigor, lá no artigo 201 da 971, ainda está em vigor dizendo que tanto a contratação para pintura, mecânica, tem que reter os 20%. Isso. E outros, e demais, não é isso daí? E demais. Ainda está vigendo na IN 971. Porém, a lei complementar 147, que veio depois dessa mudança da IN 971, acabou com isso. Só que eu entendo que a IN 971 tem que ser alterada. Ela está falando uma coisa que uma lei complementar mudou. Então eu entendo que a IN 971... na hierarquia das leis, a lei complementar vale mais do que a IN. Então é o que está aqui, tá? Artigo 12 da 147. Veja bem, para a empresa que contrata MEI para prestar serviços diferentes de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículo, extinguiu-se a obrigação de registro da GFIP e recolhimento da cota patronal de 20%. Artigo 12 da Lei Complementar 147, 2014. É ótimo. Só um minutinho aqui, colegas. Espera aí. Vamos interpretar aqui. Estou lendo aqui, é o seguinte. Aqui diz o seguinte: para a empresa que contrata MEI. Para a empresa que contrata MEI para prestar serviços de hidráulico, eletricidade, pintura, coisa e tal, manutenção e recepção. Extinguiu-se, mas aqui eu estou entendendo, para a empresa que contrata, não é o microempreendedor. É para a empresa. Foi a empresa que contrata. É para a empresa que contratou o MEI. Ela está dispensada de fazer isso. Não é obrigação do microempreendedor individual. Só. Nem do MEI e nem da empresa. Mas aí o MEI continua a obrigação dele. De pagar. Colegas, mas nós falando aqui nessas obrigações, aqui é um grupo de estudo, né, dona Divina? Aqui é um grupo de estudo e a gente vem aqui cada vez mais aprendendo. É comum nós estarmos no nosso escritório e chega ali um empresário que tem ali 1, 2 sócios, 3 sócios e diz assim: olha, nós entramos num acordo, eu comprei a parte dos outros e quero ficar sozinho na empresa e amanhã, daqui uns 30 dias, aí logo o contador já pensa: não, o senhor pode ficar unipessoal, faz-se a alteração, você tem 180 dias, daqui para lá você ganha na Mega Sena e tudo bem e conserta a sua empresa. E às vezes é uma empresa que já vem muitos anos no mercado e faz essa mudança. Mas muitas vezes o contabilista, o empresário deixa de saber que o contabilista também, ele vai à missa, ele pode ir no seu lazer, pode ir daqui para ali, esquece-se daquilo e 180 dias passa rápido. Aí passa rápido os 180 dias. E aí o que acontece? O Estado vai descaracterizar esta empresa, vai pegar esta empresa depois. Aí, se você tem a dificuldade de se transformar para a Eireli,
tem que se transformar para empresário individual e vem aquela salada toda e o danado do empresário fala, você não me avisou. Você fala, moço, eu te falei quando você esteve aqui há 6 meses atrás que era só 6 meses. Não, moço, você não me cobrou isso. Mas eu te cobrei com 3 meses, não, mas você tinha que ter cobrado com 4 e com 5 também. E aí vai. Então, colegas, a gente não podemos dar essa solução mais para o empresário. Chegou, você consegue o sócio e pronto, acabou. Esse negócio de unipessoal, isso é um problema futuro para o contador, sabe? Mais alguma coisa? Vamos aproveitar o tempo. Falta 1h30. Agora é 7h30. Quer? 8h11, quer ir embora? Então faz. Já volta. Até trazer um pouquinho. Um colega recebeu, assim, um amigo, recebeu na casa dele uma correspondência. Vamos assistir o nosso colega aqui, ô Antônio. Senta aí, Antônio. Fala, Zé. Uma correspondência do INSS falando sobre os rendimentos dele. Eu ainda não tive o prazer de ter o papel na mão amanhã que eu vou pegar, mas estou aproveitando. Dizendo rendimentos de aposentadoria. Tal qual a surpresa de que ele nunca foi aposentado e também está tentando ser encostado e não consegue, sempre revogado. O que é, amanhã eu vou pegar esse documento, qual o caminho correto de seguir para ver essa averiguação? Primeira coisa, você tem que observar se o nome dele é um nome comum. Se for comum, tem uma grande chance de ser outra pessoa. Mas o CPF bate. CPF bate? Então o caso é sério. Aí você tem que ir lá mesmo, realmente. Geraldo. Alguém... É um negócio muito simples. O empregado tem mais de 30 dias que não aparece na empresa e eu acho que a Daí pode ajudar. Aí, como não essas pessoas que ficam como diz, no trecho, né? Que trabalham um período em Minas, trabalham um período em Goiás, trabalham um período em Mato Grosso. Então ele tem mais de 30 dias. Aí a fiscal do Ministério do Trabalho aconselhou a gente fazer um comunicado no jornal. Esse comunicado é uma coisinha simples, só comunicar como seria mais ou menos. Pode me ajudar, ou daí? Essa comunicação via jornal, embora a fiscal orientou, na justiça isso aí não é bem acatado, não. O correto seria fazer a comunicação com a R no endereço, mas pelo que parece o endereço é ignorado. Então é complicado, você vai ter que talvez usar os 2 expedientes. Faz o AR para provar a impossibilidade de localização e tenta a publicação e deixa ver judicialmente se isso vai abrir processo ou não, né? Ele abandonou, ninguém sabe onde ele está, aí a fiscal falou, olha, eu até discuti com ela essa questão, fazer o AR, só que, como você disse, endereço ignorado. Aí ela me orientou só para para poder não ter aborrecimento futuro. Falou, você publica no jornal de grande circulação um comunicado. É um comunicado simples, poucas linhas, só comunicando para ele comparecer na empresa. Não, exato. Esse aí eu tô ciente. Não, isso eu estou tranquilo, sabe? Eu sei que o AR é o mais correto. Agora, eu vou fazer o comunicado. Então faz a publicação igual o fiscal orientou, simples, convidando ele a comparecer à empresa para assumir o cargo, ou justificando as suas faltas, ou proceder à homologação, sob pena de ser considerado abandono de emprego. Justificar, assumir o cargo, justificar suas faltas e sob pena de ser considerado abandono de emprego. Mas é o que eu falo, toma a medida do AR porque essa que é acatada pelos processos judiciais. Prova que você não conseguiu essa prova legal e usou então o segundo expediente com o intuito de tentar localizar o empregado. Usou o bom senso. Zé Walter.
Eu queria aproveitar, ontem me perguntaram o seguinte, o rapaz tem que receber o salário, só que ele está preso, a mãe pode receber para ele? É o seguinte, é a pessoa de direito, né? É a mãe. Ele tem esposa? Tem que ver. Não, parece que é solteiro. Bom, se for solteiro, são os pais, representando direto e imediato, para receber o salário. Correto. Agora, se tiver esposa, é a escolha. A empresa é obrigada a pagar, né? É obrigada a pagar. Mas só um parênteses para fechar aqui, colegas, para vocês. Hein, Mauro? Nós somos sempre advogados da empresa. Quase sempre nós estamos lá no nosso trabalho, aí o cliente liga, olha, um determinado empregado, aconteceu comigo hoje, trabalhou comigo aqui, e ele agora está querendo receber tanto. Trabalhou comigo 2 meses, que é 100 mil reais, sabe? E eu quero ver que você resolva isso. O empregado te liga. A primeira coisa do empregado é essa. Eu procurei um advogado, sabe? Tudo bem. Aí, o caso desse cliente. Não é diarista, trabalhava 4 vezes por semana. Trabalhou lá durante 2 anos. Aí o cliente pegou e falou assim, olha, calcula todos os direitos, como se fosse empregado. Trabalhou 4 vezes por semana. Trabalhou 4 vezes por semana. Então, fugiu do campo da diarista, né? Então, quero recolher todos os direitos. Calculei tudo, deu 8 mil reais, sabe? Aí eu falei para a cliente, olha, estou mais ou menos de acordo. Aí a empregada ligou. Olha, eu falei, olha, deu aqui, né, uns 8 mil. Não, minha advogada calculou, é 3 vezes mais esse valor. Aí eu falei para ela, olha, eu não estou falando em nome, nessa parte aqui, eu não vou falar em nome da empresa. Vou falar aqui no meu nome. Por que você está procurando empresa? Vai para a justiça. Não, mas eu não quero ir para a justiça, não. Eu não quero de jeito nenhum. Não foi, não. Nem 8 mil você não vai. Não existe isso. Que foi um cálculo que eu fiz, mas não vai te pagar 8 mil também, não, fulana. É o seguinte, você já procurou advogado. Se você fizer o acordo, o seu advogado não vai receber nada. Ele vai ficar enchendo coisa da sua cabeça para você não fazer acordo. Sabe o que vai acontecer com essa empresa? Ela pode pagar para você e você ir para a justiça. Então eu falo o seguinte, desde já, você procura o seu advogado. Não, mas você não faz isso não, que eu quero alguma coisinha. Você não quer nada. Você vai para o advogado e pronto, e acabou. É assim que a gente faz, né, colega? É bom que aí tira o contador, você fica com aqueles problemas de nós estar resolvendo problema, paga, não paga, deixou de pagar, fica tomando nosso tempo. Mais alguém quer falar? Passa por ele aí. Só um minutinho, Fábio. Ô, Dair, eu contratei uma criatura que veio pedir emprego aqui, ela foi 3 dias e sumiu. E o contrato de experiência dela vai acabar agora. Eu posso reincidir o contrato de experiência e depositar o dinheiro na conta dela? Sem comunicar nada? Rescindir pelo final do contrato de experiência pode, e a movimentação lá é o 04, se não me engano. Agora, quanto ao pagamento, seria o depósito em consignação. O Ronan ali pode falar melhor sobre isso. É isso que ela tem falou. conta autorizada? Ela assinou. Tem conta, pagamento de salário com a autorização dela? Não, então seria o depósito de consignação que o... É o que eu daí estou dizendo. Abre-se a conta na caixa, depósito de consignação e pronto. E foi conseguido aqui... A conta bancária sem autorização, ela pode ser questionada, não é legal. Agora, tem que ser com conta própria em consignação, caso não seja a conta salário autorizada. Exato. Geraldo? Não, o Adair está com toda a razão, só que esse negócio é complicado, porque até estive questionando com a fiscal do trabalho essa questão, porque nas fazendas, carregar dinheiro para a fazenda, então trouxe um negócio mais perigoso. Aí, em relação como é pessoa física com SEI, aí os bancos não fazem sistema de conta salário, que até para mim foi uma surpresa. Aí o que a fiscal recomendou? Embora que eu concorde com você. Eu falei, porque para ele abrir uma conta corrente, eu expliquei a situação, não pode por isso. Aí ele vai ter custos. Ele abriu uma poupança, eu posso fazer o depósito na poupança dele, assim, todo mês, em vez de pagar o dinheiro? Ele falou, pode tranquilamente. Entendeu? Então é umas incoerências complicado. Mas eu não estou discordando da Dair de forma alguma, nem com você. Mas a maneira mais
que a gente vê assim, parece mais costumeiro e legal aquele depósito judicial na Caixa Econômica Federal. Concordo, plenamente. Nesse caso aí, porque eu não fiz a colocação, repagamento de salário mensal. Certo. Pagamento de salário mensal. Bem. Tem a conta de salário. Todo mês, né? Pode. Marli, vamos lá. Diretor aqui é por último. Sabe? Não, eu quero saber sobre aquela explicação da DCTF, porque eu fui lembrar que aquela empresinha da minha filha estava entregando DCTF negativa todo mês, que ela ficava sem emitir nota, outubro, novembro e dezembro. Você falou que a partir do segundo mês não precisa mais, né? Foi isso? Isso, se não tiver débito a declarar, nenhuma outra obrigação contemplada na IN 1110, de 2010, você não precisa entregar. E lá depois... está falando, você só está obrigado lá fala o seguinte termo: está dispensada de apresentação da DCTF no caso de falta de débito a declarar a partir do segundo mês. Então, ou seja, você tem que entregar o primeiro. Entregou o primeiro, só precisa voltar quando tiver débito a declarar. Mas se eu entreguei assim, a Receita não falou nada, e no mês de dezembro também não abriu nada lá dos meses anteriores. Não, justamente que não abre mais porque você não está obrigado a ficar entregando todo mês. Só o primeiro mês que ficar sem débito a declarar. Se ela não tiver mais Receita, não precisa entregar, não? Só quando tiver Receita? Aí só volta quando tiver. Eu morro de medo daquelas multas, viu? Por causa daquelas multas. Não, depois você me liga amanhã que eu te mostro lá na IN. Pessoal, só um avisozinho. Né? Claro que mais para os internautas, todo mundo que está aqui já está acompanhando. Ô Fábio, só um minutinho aqui, o Everaldo tem uma perguntinha aqui. O pessoal está perguntando muito a respeito do inventário que for do Simples Nacional, do Sintegra, né? Ele teria que apresentar referente de dezembro ou referente de janeiro apresentar em fevereiro? Eu entendo que é no de janeiro que entrega em fevereiro. Mas diz que não aparece mais não. Quando for apresentar de janeiro, não aparece para eu apresentar o inventário, só de dezembro. Não, então mudou, porque tem uma IN que fala isso. Pois é. Você entrega, faz o inventário no de janeiro para entregar em fevereiro. É, eu também pensava assim. Mas quando está abrindo para apresentar o Sintegra de janeiro, não deixa apresentar o inventário, só de dezembro. Então... Alguém fez isso aí já? Muita gente não fez. Você fez em janeiro? Não, eu fiz na época, eu trabalhava lá no escritório, assim. Já mudou, viu? Mudou? Já. Então... Era dezembro, agora... É, dezembro, pois, inclusive, foi uma reivindicação nossa do sindicato. Nós passamos 2 anos indo lá, até que no terceiro ano eles resolveram fazer a IN mudando. Ah, não. Então, dessas mudanças aí, eu tô por fora. Só um lembrete com relação... Hoje nós estamos dia 3 de março, né, com as medidas provisórias 664, 665. A partir de 1º de março, se não cair a medida provisória, acidente de trabalho, auxílio de doença que sair a partir de 1º de março, a empresa não paga mais os primeiros 15 dias. Melhorou, né? Paga agora 30 dias. Né? E também os prazos do seguro-desemprego, né? Tiveram alteração. Colegas. Sim, quanto à desoneração da folha, né, teve mudança. Então, está subindo a alíquota de 1 para 2,5 e de 2 para 4, né? 4,5. E as empresas têm que fazer um planejamento tributário para ver se realmente compensa, porque agora passou a ser opcional. Quem vai optar agora em 2015 é na primeiro recolhimento de julho, né? Julho, se eu não me engano. Se não, só em janeiro de 2016. Que é sempre igual ao imposto de renda, sempre no primeiro mês do ano que você, ao recolher, você faz a opção pela desoneração ou pela tributação normal. Como no caso específico de 2015, você vai fazer a opção em julho de 2016. E retratável. Se fez, não pode voltar atrás. Olha, mas então eu quero todo mundo aqui com 2 quilos de alimento na próxima terça-feira, dia 10. Vamos encher essa salinha aí de produtos.